essa mulher tá cheia. Mas eu tenho uma palavra de esperança para sua vida, amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 1, verso 7. Timóteo é lá no fundinho da Bíblia, bem lá no finalzinho. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7. Amém? Ó, vocês aí prestem atenção em silêncio. A palavra de Deus diz assim: porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Essa mensagem eu quero pôr um tema essa noite: ter uma mente forte e equilibrada. Você pode repetir após mim? Ter uma mente forte e equilibrada. Ah, missionário, isso é fácil. Infelizmente não é para qualquer um. No dia de hoje o pessoal não está tendo a mente muito equilibrada e tão pouco forte. E eu quero explicar para vocês essa noite o porquê. Amém? Vamos então nessa mensagem? Então vamos entender, através dessa palavra, que Deus nos deu uma mente calma. Amém? Deus te deu uma mente calma. A mente de Cristo é uma mente equilibrada e calma. A inclinação da carne é que fica perturbada. O que fica perturbado, gritando dentro de mim, missionária, é a inclinação da carne. Por isso que você fica assim perturbado. E nós temos um espírito de disciplina e autocontrole. O nosso espírito, ele tem disciplina e autocontrole. O que não tem é a sua alma. Então todos digam, eu vou falar e depois vocês digam após mim: eu sou disciplinado. Eu sou disciplinado. Eu tenho autocontrole. Eu tenho autocontrole. Eu tenho sabedoria. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Então por que você fica tão confuso? Por que sua vida está tão confusa se você tem tudo isso? Repete de novo. Eu sou disciplinado. Eu sou disciplinado. Eu tenho autocontrole. Eu tenho autocontrole. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho sabedoria. Eu tenho sabedoria. E eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Por que sua vida está assim, toda confusa, toda indisciplinada, toda perdida? O que você acabou de declarar? Que você é uma pessoa disciplinada. O seu espírito você é. Eu tenho paz, mas a sua alma fica gritando dia e noite por paz. E a última que eu tenho, Jesus. Será que você tem mesmo? Por que a gente tem levado, Cleus, uma vida tão confusa? Temos que começar, irmãos, a implantar todas essas coisas maravilhosas que o Senhor decretou sobre a minha e a sua vida e fazer elas ter prática e vida em nós mesmos. Porque falar é bonito. A sua alma e a sua mente, a sua vontade, suas emoções são as partes que ficam perturbando você, que grita dentro de você. O seu espírito não. Missionário, por que eu fico tão agitado, sem paz, tão confusa? É a sua alma que está sem alimento. Por que eu fico tão perdida? É a sua alma que está gritando por ajuda. Na verdade, você tem paz no espírito. Você tem sabedoria no espírito. Mas a nossa alma, ela fica perturbada.
O que eu preciso fazer, missionária? Eu até anotei aqui, eu vou ler, viu? Você precisa deixar que o profundo que está aí dentro de você suba à superfície e aquilo que te perturba, quando aquilo que te perturba estiver vindo contra você. Que é isso, missionária, que você acabou de ler? É muito profundo, eu nem entendi. Até eu fiquei pensando, na hora que eu escrevi essa frase, como que eu ia explicar para você? Sabe o que significa isso? Devemos permitir que os nossos sentimentos, pensamentos verdadeiros, desejos que estão escondidos no nosso profundo, se manifeste e venha à tona. Você já viu? Quando você conversa com uma pessoa assim, ó, nossa, eu tenho tanta vontade de fazer alguma coisa, né? Seja na área espiritual, familiar. Já conversou com gente? Eu tenho tanta vontade, Diego, mas eu não consigo. O que é isso? É o profundo gritando, querendo sair daí do fundo e subir para a superfície. É o espírito que está em paz, mas a alma está gritando. Você precisa se permitir. Repete após mim. Eu preciso me permitir. Eu preciso me permitir. Fazer o que está gritando aí, escondido. Que você escondeu, que você tacou lá no fundo, subir para a superfície. Para que seja vista, para que tenha vida em você mesmo. Você precisa essa noite se permitir. A Bíblia vai falar, não é eu que vou falar não, não é a missionária não. A Bíblia fala, BH, que a esperança ela é a âncora da alma. Não é eu, não, é Jesus que falou que a esperança ela é a âncora da nossa alma. O que é esperança? Quem sabe o que é esperança? Não é fé não, fé é uma coisa e esperança é outra. A fé é aquilo que você não vê, mas você tem fé que vai, né, acontecer, que você vai alcançar. Isso é a fé. A esperança é você decretar em cima daquilo que você está vendo. Nossa, minha vida está difícil. Senhor, mas eu decreto que essa dificuldade vai passar. Isso é esperança. São palavras positivas. Ah, meu filho está uma bênção. Para não falar outra coisa que nós aprendemos quinta que nós não podemos falar, né, Núbia? Meu filho está uma bênção. Mas eu falo, Jesus vai cuidar disso para mim. Nossa, essa situação está tão difícil. Mas eu acredito que Jesus vai cuidar dessa situação para mim. Isso é esperança. Satanás quer tirar as nossas esperanças. A palavra bíblica para desesperança, sabe qual que é? Desespero. Você já viu uma pessoa desesperada? Irmão, como é triste conversar com uma pessoa desesperada. Ou ela não tem rumo, ela não tem saída, ela não vê nada a não ser desespero, ela não consegue pensar, ela não consegue ter uma mente equilibrada. Ela não consegue ver um palmo para frente. O desespero. Uma pessoa desesperada é tão triste de se ver, de se conversar. Que isso? É o Satanás querendo tirar a esperança de nós. Você precisa colocar esperança na sua vida. Eu tenho uma frase que eu até encaixei nessa mensagem hoje. Não espera você sentir nada, não. Produz em você esse sentimento. Não espera a esperança vir, não, irmãos. Tem hora que a gente tem que provocar a esperança. Eu preciso provocar para me ser uma pessoa esperançosa. Eu preciso determinar na minha vida. Traga na sua mente as coisas que você já conseguiu em Cristo. Deus está do seu lado. E Ele está trabalhando nessa situação. Repita após mim: eu tenho esperança. Mais uma vez. O diabo fica realmente louco quando você tem esperança. A palavra de Deus diz que se você for um prisioneiro da esperança, Deus dará em dobro o que você perdeu. Está lá em Zacarias capítulo 9, verso 12. Se você for um prisioneiro da esperança,
Alguém já viu prisioneiro fazer o que quer? Eu vou presa, mas eu faço o que eu quero lá. Se eu quiser dar uma voltinha na rua, eu vou. Depois eu volto, né? Tomo um sol, né? Na rua, porque lá tem banho de sol, né? Mas na rua, não. Prisioneiro não faz o que quer, ele fica aprisionado. Essa noite, saia daqui aprisionado com a esperança. Se lança lá. Você precisa estar trancado com a esperança. Jogar a chave fora. Você se tranca e joga a chave fora. E não importa o quão ruim for as coisas, você continua dizendo: algo de bom vai acontecer para mim. Irmãos, tá tudo difícil. O desespero tá vindo. A porta tá fechando. A doença tá chegando. Você vai falar: algo de bom vai acontecer para mim. Você vai ver quanto a situação vai mudar na sua vida. Agora deixa a situação ruim vir e você começar: nossa, não está adiantando nada eu ir na igreja. Não está adiantando nada eu servir a Deus. Você vai ver o quanto de ladeira abaixo as coisas vai para baixo. Mas comece a profetizar: algo de bom vai acontecer para mim. Você vai ver a situação da sua casa, da sua família, dos seus filhos, até do seu vizinho mudar. Eu estava pensando, quando Jesus estava lá na cruz, ele passou 1 minuto falando. Na hora que ele estava lá na cruz, ele passou 1 minuto falando. 5 horas e 58 minutos, ó, calado. Aí eu parei para pensar, falei assim: Deus, eu gosto tanto de falar, irmã Maria. O pastor fala assim: você fala tanto. E você? Se fosse você naquela cruz, você tinha falado há 5 horas e 58 minutos e ficado calado só 1. Você já pensou o tanto que você tinha murmurado? Nossa, que pai é esse que me deixa aqui morrendo por alguém que eu nem sei? Nossa, que é desse jeito que os outros fazem. Nossa, gente do céu. Já pensou se fosse você lá? Se fosse eu fiquei pensando, Simone. Falei: Senhor, se fosse eu tinha falado e chorado. Porque eu choro, gente, mas eu choro núbia, né, amor? Eu choro caladinha. Na hora que chega lá em casa, as lágrimas tá caindo, Elisângela. Eu passo: mas você tá chorando? Porque eu choro calada, mas eu choro. Se fosse eu, ou eu tava falando ou eu tava chorando. Mas vamos ficar felizes essa noite, porque Deus escolheu Jesus em vez de mim, em vez de você, para dar a vida para mim e para você. Será que isso vale a pena você dar glória a Deus? Falar: Senhor, obrigado, porque não fui eu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me escolheu, escolheu Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Não precisa abrir não, eu anotei, eu vou ler. Fala assim: ó, sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Sabe quem falou isso aqui? Paulo. Quem falou isso aqui? Paulo. Você já viu várias vezes o pastor pregando sobre Paulo. Paulo sofreu naufrágio. Paulo sofreu prisões. Paulo foi picado por uma serpente venenosa. E sabe o que Paulo falou? Que mesmo que ele passou por tudo isso, ele disse que estava cheio de esperança. Irmãos, Paulo passou por tudo. Tudo isso. Não é o que eu e você passa não, viu? Virar a cara porque não dá um Pai Senhor. Porque nós sofremos uma perseguição. Nós já está querendo desviar, né, Ruth? Não é assim, diaconisa Ruth? Nossa, o desemprego bateu na minha porta, eu não vou mais na igreja. Você acha que Paulo sofreu isso, irmãos? Paulo apanhou. Paulo sofreu naufrágio. Paulo não ficou triste por um paz, um Senhor não dito, não, viu?
Paulo não ficou triste por uma porta fechada, não. Paulo não ficou triste porque Deus levou o pai ou a mãe dele, não, irmãos. Paulo falou assim, ó, com tudo isso, eu tô cheio de esperança. Será que você consegue dizer essa noite que você está cheio de esperança? Ou as suas dificuldades têm tomado conta de você? Quando Paulo, é uma passagem muito conhecida, acredito que a maioria da igreja conhece. Paulo e Silas estavam na cadeia, né, na prisão. E sabe o que eles foram fazer lá? Eles não foram murmurar, reclamar, não. O que eu estou fazendo aqui, Deus? Eu estou te servindo e você me pôs aqui? Não. Eles foram adorar. E pensa como que era as prisões antigamente. Se é ruim agora, irmãos. Porque uma vez o irmão do pastor, né, nós temos um abençoado lá. Nada é perfeito, irmãos. O pastor tem um abençoadinho lá e nós foi levar a mãe dele lá para levar comida. Irmãos, só para você entrar naquele inferno, porque aquilo é um inferno, você vai me perdoar. Que lugar esquisito. É terrível. Só para comida entrar. Agora você imagina lá dentro. Agora você imagina 2, 3 mil anos atrás como que eram as prisões. E sabe o que Paulo foi fazer? Ele e Silas foi louvar a Deus. O que você faria? Crente cheio de esperança. O que você faria, diaconisa Fernanda? Nós, cheios de esperança e cheios de Deus. E além de tudo, foi tão grande o testemunho que eles deram que o carcereiro aceitou Jesus. Olha pra você ver, BH. O testemunho foi tão grande, Bibi, que o carcereiro aceitou Jesus. Ele foi salvo, o carcereiro. Você sabia que se você manter a paz e a alegria no meio das situações realmente difíceis em sua vida, você gera testemunho em outras vidas? Você sabia disso? Você sabia que quando você mantém calmo, não, isso aqui tá tão difícil, porque sempre tem alguém vê que a gente tá passando uma situação difícil, não é assim, Valéria? Alguém sempre vê. Por mais que você esconde, alguém vê. Você está gerando testemunho? Agora, se você começar a reclamar e murmurar, você ainda dá mau testemunho para as pessoas. Além de você não passar a prova bem, com esperança, você ainda desvia, às vezes, do irmão do lado. Não traz alguém para a igreja. O que você tem feito com a sua vida essa noite? O que vocês têm feito? Vocês têm gerado testemunho? Ou vocês não têm gerado testemunho na vida de ninguém? Vocês têm que ficar instável. Sabe o que é estável? Quando a dificuldade vem? É o que eu acabei de falar. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer na minha família. Faz por mim. Eu sei que algo de bom vai acontecer nessa casa. Eu sei que algo de bom vai acontecer nos meus filhos. Eu sei que algo de bom vai acontecer no meu marido. Isso é ser estável. Irmãos, não é hoje está bem, amanhã está morrendo, não. Vocês precisam ter uma vida espiritual estável. E você só vai conseguir em Deus. Qual área da sua vida essa noite que está em desespero? Qual área? É a sentimental? É a espiritual? É a financeira? É a familiar? Qual área que está em desespero essa noite? Qual área? O Senhor essa noite está te dizendo: eu quero te dar esperança. Eu quero dar esperança para essa área da sua vida. Fica de pé. O Senhor está te falando: essa noite eu te trouxe para te dar esperança nessa área morta da sua vida. O Senhor vai te dar esperança essa noite, irmão. Amém? Levanta a mão para nós terminar.